Eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu verdadeiramente conheci após o meu batismo. Comecei a entender o que realmente é a vida com Cristo, o que é o caminhar com Cristo e o que é seguir com Cristo. Comecei a entender que Jesus, quem Ele é, por Ele ser a palavra, por Ele ser Deus presente e ser vivo na minha vida. Minha vida antes de conhecer Jesus era uma questão totalmente do mundo mesmo. Eu tinha as felicidades rasas, achava que estava feliz, achava que estava curado. Comecei a frequentar a igreja pensando que estava indo por amor, e realmente lá eu descobri que o quão doente eu estava. E lá foi onde eu segui e entendi que a salvação estava em Jesus. E para você que está procurando buscar conhecer Jesus, eu falo que do fundo do coração, se entregue. Não fique com medo, porque a vida que traz depois de conhecer realmente quem é Jesus é muito melhor que a anterior. Glória a Deus. O Senhor pode todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Ele pode mesmo. Nós devemos cantar isso e pregar isso, né? Deus, o Senhor pode todas as coisas. E Ele quer fazer, né? Deseja fazer e está fazendo. Como fez aqui na vida do Henrique. Na semana passada nós vimos o testemunho da Thalita. Testemunho também maravilhoso da Thalita. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Queridos, nós estamos falando, né, nesse mês de transformados. E hoje, como o pastor Heber falou, o tema é: sua vida nunca mais será a mesma. Não é verdade, Henrique? O Henrique está aqui para dizer, né? A sua vida nunca mais será a mesma. E não é mesmo, não tem como, né? A partir do momento que você se encontrou com Jesus, a partir do momento que você se tornou filho de Deus, você é filho de Deus. Olha que privilégio você tem. Olha o quanto você pode agradecer, ser grato por isso, né? Por ser filho de Deus. Isso é de um valor incalculável. A Renata falou aqui de José, né? E muito bem, né? Falou muito bem de José. Ninguém lembra de José, né? E ele também não se importou em ter sido a pessoa mais importante da Bíblia, mas ele é uma das pessoas mais importantes da Bíblia. Se fala tão pouco dele, mesmo assim é uma das pessoas mais importantes da Bíblia. E quando ele teve um sonho, né, e o Espírito Santo falou para ele, o anjo falou para ele o que estava acontecendo, a vida daquele homem sofreu uma mudança muito grande. O tamanho da responsabilidade dele em criar o Filho de Deus. Queridos, então nessa noite nós vamos ler o texto. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Essa é uma das histórias importantíssimas para a igreja lembrar do Evangelho, né? De uma ação maravilhosa, poderosa de Jesus, que nós devemos crer que Deus faz isso ainda hoje. Não está só na Bíblia, né? Deus ainda está fazendo isso. E nós estamos aqui nessa responsabilidade também, de fazer esta obra junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Nesse texto vai falar do encontro de Jesus com uma pessoa. E essa pessoa, aparentemente, não teria mais solução. Abra sua Bíblia, você abriu? Marcos capítulo 5.
Foi até bom aí o que nós cantamos, né? O Senhor pode fazer. Para nós não sairmos daqui nessa noite com dúvida no coração, né? A pior coisa que uma pessoa pode ter no coração é dúvida. E um cristão não deveria ter isso, né? Então, vamos lá, o texto diz assim, ó. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto, ali pelo monte, E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos neste lugar. Obrigado porque temos esta oportunidade de adorar o Teu nome. Temos a oportunidade de falar do Evangelho, da Tua Palavra. Temos a oportunidade de estarmos em comunhão. Obrigado, Senhor. Eis-nos aqui agora nesse momento para ouvir a Tua Palavra. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. No começo dos anos 2000, uma pessoa me procurou, ela trabalhava comigo, e ela sabia que eu era cristão, pastor, se eu conhecia alguém que poderia ajudar um irmão dele.
E ele começou a me contar a vida do irmão dele. O irmão dele morava na rua, numa região aqui do ABC, e por anos estava morando naquele lugar, na rua. E não tomava banho, praticamente meses e meses com a mesma roupa, fazendo pequenos furtos para alimentar o vício. E ele estava muito desanimado e triste, e falando para mim que não entendia por que o irmão dele chegou naquela situação. Porque toda a família dele era uma família razoável, ele mesmo era formado, fez carreira lá na General Motors, a irmã, os pais, de boa família, posses. Não entendia porque o irmão estava lá morando naquele lugar, na rua, ao relento, e não queria voltar para casa, e não queria ter comunhão com a família. E que resposta você vai dar para um rapaz desse? E falando, né, o quanto a família estava sofrendo com isso. E eu falei para ele assim: eu sei a sua dor, eu conheço a sua dor, porque eu tenho uma irmã assim. Na mesma época eu tinha uma irmã que estava na mesma situação. E logo depois dessa conversa com ele, a minha irmã faleceu, com 42 anos de idade, com AIDS. Porque na adolescência ela se envolveu com pessoas erradas e foi para o mundo, sumia, aparecia a cada um mês, 3, 4 meses, e viveu essa vida por décadas, até morrer aos 42 anos de AIDS. E eu falei para ele: eu também não entendo. Na minha família não tem nenhum que viveu assim, nenhum que se envolveu com o mundo dessa maneira. Ninguém dormia fora de casa, a não ser se estivesse viajando. Como explicar isso, né, para as pessoas? E como ajudar essas pessoas? E esse é um dos textos na Bíblia, e essa é uma das situações que as pessoas, geralmente as igrejas, muitas não se importam com isso, né? Elas incentivam as pessoas, né, que elas têm que ficar ricas, que elas têm que ter de tudo, do bom e do melhor, que Deus prometeu, né, que você vai ter uma vida farta, que você vai ter... Mas aí quando alguém perto de você está vivendo assim, e quando a sua irmã está vivendo assim, e quando um dos seus parentes está vivendo assim, e você não entende, né? Porque a gente também não pensa que há um ser nesse mundo que odeia o ser humano, que você pode chamar de diabo, Satanás, inimigo das nossas almas, que ele existe, que ele odeia a criação de Deus, ele odeia o homem, e ele trabalha e faz tudo para que o homem seja uma vergonha para Deus. Como lá no Gênesis, que Deus teve que enviar o dilúvio, porque o pecado era tanto que já tinha chegado nas narinas de Deus, já era insuportável para Deus, tamanho que era o pecado e tamanho que era a ação do diabo na vida das pessoas. Esse meu amigo falou que muitas vezes ele ia lá, encontrava o irmão dele naquela situação e não sabia o que fazer. Ia lá e quando ia falar com ele: olha, vamos para casa, eu te arrumo um quarto para você morar na minha casa, eu te ajudo, o que você precisa, ele ficava
com raiva do irmão. Mesma coisa era minha irmã. Chegasse perto dela e falasse para ela assim: olha, posso orar por você? Pronto. Vamos na igreja? Pronto. Gera motivo para uma guerra. Gera um terror. Porque essas pessoas estão controladas totalmente pelo diabo. Quando Jesus, versículos antes do capítulo 5, no capítulo 4, Jesus fala para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos para outra cidade, que era esta cidade. E quando o barco estava no caminho, houve uma tormenta, houve um vendaval, e os discípulos ficaram com medo, preocupados, achando: pronto, esse barco vai afundar, e Jesus está lá, dormindo, descansando. Aí foram lá incomodar Jesus: mestre, você não se importa que nós estamos aqui, num desespero, e o mar está revolto, e a tempestade? Aí Jesus vai lá, levanta a mão, né, imagino eu, mas diz para o mar e para o vento, a tempestade se acalmar, e na hora ela se acalmou. Mas qual era o objetivo disso aí? Que eles não chegassem do outro lado. Porque se provavelmente Jesus não estivesse no barco, aqueles homens não chegariam lá. Ficariam com medo de continuar a jornada. Porque o diabo sabia que eles iriam lá. Eles estavam indo lá. Eles iam chegar naquele lugar. Mas chegaram lá. E olha quem Jesus encontrou naquele lugar. Esse é um texto, irmão, que nos mostra o quanto Jesus é misericordioso. O quanto Jesus sabe o estado em que as pessoas estão. Mas nós temos que pensar também que nós, igreja, nós cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque Jesus falou: eis que vos dou o poder. E agora, nós temos o poder. Nós temos o evangelho do poder. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida. E nós temos o nome de Jesus. Olha que poder que nós temos. E agora é nós que temos que ir lá e confrontar. É nós que temos que ir lá com o evangelho, cheio do Espírito Santo, com a autoridade do nome de Jesus, e enfrentar essa situação. Porque Jesus não está mais aqui fisicamente. Ele falou: eis que vos dou o poder para expulsar demônios. Eu tive outras experiências com pessoas endemoniadas, que foi uma tarefa árdua, não foi brincadeira. Porque a Bíblia nos diz que o apóstolo Pedro dizendo: olha, eis que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. É claro que um cristão, ele não vai tragar facilmente. Mas uma pessoa que não teme ao Senhor, que não está sob os cuidados do Espírito Santo, é claro que o diabo vai usar. E ele usa hoje incontáveis pessoas ele usa hoje. Quem já passou lá pela Cracolândia? O que é aquilo lá? E não só lá, em quantos lugares tem aquele amontoado de gente escravizada pelo diabo. Isso não pode nem ficar sendo citado hoje. Não pode nem se pregar mais isso. Temos que pregar bênção para as pessoas. Temos só que falar assim: olha, você vai ficar rico, você vai ficar abençoado, tudo vai dar certo, os seus filhos. Não. Eu vivi isso dentro da minha casa, da minha família. Quantas pessoas já estão sofrendo por causa do filho que está nos vícios? Porque os filhos não querem saber de Jesus, do evangelho, estão vivendo uma vida terrível. Quantos pais estão sofrendo?
Quantas mães estão sofrendo? Eu lembro até hoje, estava numa igreja pregando, e quando acabou a pregação, uma mulher me procurou, falou: pastor, o senhor pode orar pelo meu filho? Posso. Qual é o nome dele? Onde ele está? Ah, está preso agora. Uma mãe chorando que o filho adolescente estava preso porque estava roubando, filho de crente, estava roubando e estava preso. E uma mãe diante de mim chorando porque não sabia porque o filho dela estava naquela situação. Mas isso não é tudo, né? As pessoas pensam que só essas pessoas que precisam de Jesus. Tem muita gente querendo ir para o céu, ou todo mundo quer ir para o céu, mas nem todos querem Jesus em sua vida, sabendo ainda, já tendo ouvido, que Ele é o único caminho para Deus. O único caminho para o céu é Jesus. E o texto aqui nós nos encontramos um homem que estava possuído por espíritos malignos. Ele vivia nu. Ele vivia nos túmulos. Ninguém conseguia prendê-lo, ou ajudá-lo, ou amarrá-lo. Não conseguia fazer nada por ele. Ele vivia gritando. Ele vivia se ferindo com pedras. Quem que faz isso com o seu juízo perfeito? Quem faz isso? Quem faz isso, ou quem pega uma injeção com droga e coloca na veia em sã consciência, sabendo que aquilo faz mal, sabendo que aquilo vai matar ele, vai matar ela? Quem faz isso? A não ser uma pessoa que está sendo dominada, escravizada pelo pecado e pelo diabo. Ele disse que o seu nome era Legião, porque eram muitos demônios. Era um homem conhecido na cidade, provavelmente conhecido, mas conhecido como? Pelo nome? Provavelmente ninguém mais sabia nem o nome dele, e nem se importava mais com isso. Conheciam ele por causa da condição que ele vivia, porque vivia como um louco. Provavelmente ninguém mais sabia qual era o nome daquele homem, porque geralmente as pessoas não se importam. Talvez ela vai se importar se isso acontecer na casa dela, na família dela. E que situação terrível é essa? O que seria pior do que isso? O que seria pior que um homem que está cheio de demônio, que anda nu, que dorme nos túmulos, que vive gritando pela rua e que ninguém consegue controlar? Que situação seria pior que essa? Só se ele tivesse morto e não tivesse mais nenhuma esperança para ele. Mas espiritualmente, queridos, ele estava morto. Espiritualmente ele estava morto. Ele não tinha mais controle da sua vida. Aí você fala para as pessoas, né? Ah, mas isso te faz mal. Faz mal fumar um cigarro de vez em quando. Bom, até a empresa do cigarro foi obrigada a colocar atrás lá, ó, do maço de cigarro, ó, cigarro mata, cigarro dá câncer. Aí a pessoa fala que aquilo não faz mal, mas eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não, mas você está viciado, você está sendo controlado.
não por Deus, mas você está sendo controlado por um vício terrível que está te matando. Porque a gente acha que ruim é só aquela pessoa que está cheia de demônio, né? Pessoa para o inferno é só aquela que está roubando, matando, adulterando. Que o viciado, né? Que Paulo falou que não entrará no reino dos céus, está tudo bem. O texto diz que Jesus, com os discípulos, se dispôs a ir àquela cidade. Veja quão misericórdia Jesus tem de nós, queridos. Jesus não curou só o aleijado, não fez só o cego enxergar. Jesus não só, né, fez o morto, né, o jovem morto lá ressuscitar, Lázaro. Jesus também trouxe liberdade para um homem que era escravo do diabo, que muitas pessoas são, e elas não querem reconhecer, porque elas acham que o que elas fazem é muito pouco perto do que esse homem faz. Isso nos mostra que Jesus sabia. Olha como é importante ler o texto inteiro. Jesus sabia que aquele homem estava naquela cidade, sabia o estado daquele homem e sabia o quanto aquele homem precisava dele. Então nós não podemos achar que Jesus não sabe o que está acontecendo na nossa vida. Não sejamos ousados em dizer: Jesus não sabe o que está acontecendo na minha vida. Ele sabe. E a vida daquele homem era um sofrimento e uma tormenta terrível. Aquele homem provavelmente tinha pai, provavelmente tinha mãe, irmãos, familiares, provavelmente tinha uma casa, mas essa família não tinha o seu filho, porque o seu filho era escravo do diabo. E Jesus, sabendo da existência e da situação desse homem, foi até lá. Não foi ele que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou aquele homem. Quando nós acharmos, né, que Jesus não sabe o que nós estamos passando, Jesus não sabe a nossa dor, que Jesus não sabe como está o meu casamento, a minha família, a minha vida financeira, nós estamos sendo injustos, porque realmente Jesus sabe. E há pessoas que têm condições de raciocinar ainda. Tem pessoas como esse homem que não tinha mais condições. Imagina uma legião de demônios controlando a vida daquele homem. Foi Jesus quem o encontrou. Isso mostra o quanto Jesus é maravilhoso, misericordioso, bom. E geralmente Ele está sempre cuidando de nós. E muitas vezes nós estamos dizendo: não, Jesus. Como o Weber falou aqui na semana passada, né? Muito bem lembrado. Jesus pode entrar na minha casa, mas esse vício aqui que eu alimento, o Senhor faz de conta que o Senhor nem viu. Passa direto, né? Isso aqui que eu gosto de fazer, o Senhor não se importa, tá? Que eu estou tentando largar, eu estou tentando deixar isso aqui. Porque nós pensamos, querido, que Jesus não sabe, e muitas vezes Jesus está do nosso lado. Está do nosso lado, para nos ajudar, para nos tirar daquela situação, para nos livrar dessa vida, e nós estamos ali relutante, né? Vê que o homem não tinha condições de falar com Jesus praticamente. Os demônios estavam falando para aquele homem. Os próprios demônios pediram para Jesus, para que pudessem entrar nos porcos, né? Para que Jesus não mandasse eles para o inferno de uma vez.
Há duas coisas importantes aqui, queridos. Primeiro, né? Este é o fim de uma terrível história. Este é o fim de uma perversa escravidão. O fim do domínio de Satanás sobre uma pessoa, uma preciosa vida. Eu nunca fui viciado assim, né, em coisas terríveis. A única coisa que eu praticava assim, antes da minha conversão, era um pouco da bebida, e mesmo assim eu pensava como muitos pensam, né? Isso aqui eu bebo socialmente. Isso aqui não faz mal não, né? Até o dia que você chega bêbado em casa. Aí você briga com a mulher, xinga, maltrata os filhos. Eu nunca vi uma casa boa onde alguém que é alcoólatra viva lá e vive tudo bem. Como é bom se sentir livre. Como é bom você falar assim: eu não dependo nada mais disso para ser feliz. Eu não dependo de nada para que me traga prazer. Jesus é suficiente para a minha vida. Jesus é suficiente. Este é o fim de uma terrível história. Esse momento, esse texto nos relata o início de uma nova história, uma nova vida, um novo homem que agora tem plena liberdade para estar aos pés de Jesus. Você acha que qualquer ser humano fica aos pés de Jesus? Só uma pessoa convertida fica aos pés de Jesus. Uma pessoa não convertida, ela até admira Jesus, né? Jesus, olha, é um cara legal, hein? Um cara legal, né? Não pense que Jesus só quer ser um cara legal com você. As pessoas fazem essa imagem de Jesus de um cara legal. Quem lê os evangelhos vai falar assim: nossa, como Jesus foi radical. Radical. Ele falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Como dizendo: eu estou de olho em você. Eu sei o que você faz na sua vida. Vai e não peques mais. Ele falou para o aleijado assim: não peques mais, para que não aconteça algo pior com você. Eu falei: meu Deus, hein? O cara ficou 38 anos aleijado, mendigando, esperando uma oportunidade para o tanque de Betesda se mexer, para que um anjo mexesse e ele entrasse lá e fosse curado. Aí depois Jesus vai lá e cura ele. Aí Jesus encontra com ele no templo e fala assim: não peques mais, para que não aconteça algo pior com você. Eu falei: pensa comigo, pior do que ficar 38 anos aleijado? Porque Jesus sabe quais são as consequências do pecado. Jesus sabe quais as consequências de más companhias na nossa vida. Então esse agora é o início de uma nova história, de uma nova vida, de um novo homem, que mudou radicalmente. Esse homem nunca mais foi o mesmo. E qualquer pessoa que foi encontrada por Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Pode falar o que quiser, querido. Eu vejo as pessoas fazendo certos comentários, eu não acredito. É impossível que uma pessoa que se converteu, que foi encontrada por Jesus, queira viver na prática do pecado. O cristão tem nojo do pecado. O cristão corre do pecado. Não que ele não peque, mas ele corre do pecado. O crente, né? Vamos falar crente, aquele que crê em Deus, aquele que ama a Deus, aquele que entregou a vida ao Senhor Deus, ele corre do pecado, ele foge do pecado, ele não alimenta o pecado. Quem alimenta o pecado é aquele que é controlado pelo diabo. Você fuma só um maço de cigarro? Fuma 2.
Em 2019 eu perdi 2 irmãos em 30 dias. Meu irmão estava com 64 anos e minha irmã com 62. Os 2 morreram de câncer. E os 2 fumaram desde a adolescência. Minha irmã foi batizada faltando, acho que menos de um mês antes dela morrer. Meu irmão já era cristão, mas mesmo assim morreu de câncer. Para você ver o efeito que o álcool, a nicotina pode fazer com a pessoa. Ah, mas isso aqui não faz mal não. Jesus disse assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não liberta ninguém pela metade. Jesus não. Olha esse homem. Olha o estado que estava esse homem. E olha como encontrar o homem depois. Vestido em sã juízo. Olha só. Aos pés de Jesus. Essa é a maior transformação na vida de um homem. Um homem e uma mulher que se encontra com Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Amém, Henrique? E contudo, aí, para nós encerrarmos, eu quero usar esse texto para 3 reflexões. Primeiro, o que acontece conosco, e não é só uma pessoa como esse não, viu? Qualquer pessoa. Eu me achava, antes de me converter, mesmo tendo vindo de um lar cristão, né? Pai, mãe e tal, mas no mundo, nas amizades, você vai se desvirtuando, se rebelando, aí você é cheio de vícios, cheio de manias. Aí alguém vem falar para você de Jesus e fala assim: ah, eu sei. Quantas vezes eu falei isso? E Deus foi tão misericordioso que sempre Ele colocava alguém diante de mim. Sempre Ele colocava alguém diante de mim. O Elias longe, né, fazendo um monte de coisa errada, e Deus misericordiosamente colocava alguém perto de mim. Deve ter feito isso mesmo com você, me convidando: Elias, vamos para a igreja. O cara nem sabia a minha história, conhecia ali, ó, vamos uma igreja hoje, vamos. Teve uma vez que eu falei para um colega na fábrica: rapaz, eu estou sem carro, tenho 3 crianças e tal. Ele falou assim: eu vou na tua casa e pego você e a sua família. Eu falei: e agora, hein? Qual a desculpa que eu vou dar para esse cara? Sempre tinha uma desculpa rápida assim, ó. Era só alguém falar de Jesus, da igreja, tinha uma desculpa. Aí não teve jeito, né? Eu falei: ah, tá bom. Aí lá o cara estava, ele é noiva, ia lá. Hoje é pastor, muito tempo. Ele ia na minha casa, pegava eu, a Célia e as crianças e levava para a igreja. Acabava o culto e levava para casa. Nós fomos morar uma vez numa casa, e a família que morava no quintal, mesmo no quintal lá, era crente. Vamos para a igreja. Você vai para outro lugar, você encontra com um crente. Vamos para a igreja. Você vai para um lugar, encontra um crente. Vamos para a igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus hoje. Como é que você pensa que as pessoas vão ser libertas? Sentado no boteco, jogando dominó? No meio das más companhias? Primeiro, Jesus nos propõe uma vida que eu e você, eu nem imaginava o que Jesus tinha para a minha vida, nem imaginava. É esse tipo de vida que Ele propõe para nós. Aquele homem nem imaginava o tipo de vida que Jesus ia dar para ele.
uma vida livre. Jesus propõe liberdade. Liberdade para os cativos, liberdade para os viciados, liberdade para os adúlteros, liberdade para os ladrões, liberdade para os assassinos. Jesus propõe liberdade. Ele diz assim, ó, espírito imundo, saia desse homem. Jesus nos dá uma vida liberta das amarras do diabo. Eu até entendo que quando nós nos convertemos, né, tem pessoas que logo naquele ato da conversão, da entrega total a Jesus, da confiança em Jesus, elas se tornam totalmente livres. Mas tem pessoas que talvez, né, há um processo. Eu demorei acho que uns 3 meses para deixar a bebida. Mas também quando isso aconteceu, não sinto vontade, necessidade nenhuma. Porque Jesus nos chama para ser uma nova pessoa, que não mais confie nas coisas desse mundo, que não fique mais dependentes, né, fisicamente e nem emocionalmente das coisas desse mundo. Livre do controle do pecado. Liberdade, queridos. Jesus nos proporciona liberdade. Livres do controle do pecado. Paulo diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo do pecado ou da lei, mas debaixo da graça. Não é mais o pecado que nos controla, é o Espírito Santo de Deus que nos controla. Porque nós nos tornamos pessoas livres. Segundo, Jesus nos propõe dignidade. Qual era a dignidade daquele homem? Não tinha nenhuma. Pelo contrário, ninguém queria chegar perto daquele homem. Era um indigente praticamente, uma pessoa que atrapalhava a sociedade que, entre aspas, é boazinha, né? Quando nós olhamos lá na Cracolândia, por exemplo, né? Nós nem queremos passar perto, temos nojo daquelas pessoas. E muita gente que mora ali perto, secretamente, talvez é pior do que aquelas lá. E nós olhamos para elas só porque elas estão lá perdidas, usando drogas. Quando naqueles prédios, naqueles lugares, deve ter um monte de adúlteros, um monte de homens traindo as esposas, mulheres traindo os maridos, roubando o governo, roubando empresas. Deve ter um monte de gente fazendo isso. Então aquele homem supostamente deveria ser um empecilho para aquela cidade, né? Esse homem aqui envergonha a cidade. Esse homem aqui é um transtorno para a cidade. Ninguém quer aquele homem, mas Jesus queria aquele homem. Tome cuidado quando você olhar para as pessoas, porque você pode se surpreender com o que Jesus vai fazer na vida delas. Esse rapaz que me convidava sempre para ir no culto, trabalhava comigo. Ele saiu da fábrica da GM e montou uma empresa para ele. Aí depois de muito tempo eu descobri onde que era e eu fui lá. Eu queria falar para ele o que Deus tinha feito na minha vida e como valeu a pena. Eu tinha certeza que Deus tinha um plano maravilhoso para a sua vida. Eu tinha certeza que Deus ia usar a sua vida. Já faz tanto tempo, né, que eu não vejo ele. 20 e tantos anos. Acho que ele nem sabe que hoje eu sou pastor. Se eu encontrasse com ele hoje e falasse para ele, eu acho que ele ia chorar muito mais ainda, porque ele investiu na minha vida.
Ele foi um instrumento de Deus para ir na minha casa, pegar a minha esposa, meus filhos, levar para a igreja e insistir comigo e não olhar para mim como um homem que ia no bar. E ele sabia que eu ia no bar na hora do trabalho, na hora do almoço, na hora da janta. Eu ia num bar beber. Ele sabia disso. E ele falou: eu sabia que Deus tinha uma obra maravilhosa na tua vida. Porque ele não olhou para mim com preconceito, né? Dignidade, querido. É isso que Jesus nos dá novamente para viver. Nunca mais você será a mesma pessoa. Olha o que a Bíblia diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. As pessoas, vendo a vida daquele homem, o texto de Lucas diz que ele estava aos pés de Jesus. Marcos não cita que ele estava aos pés de Jesus, mas Lucas diz que ele estava... Bom, aqui diz que estava sentado, né? Mas Lucas é específico dizendo, ele estava sentado aos pés de Jesus. Aqui fala, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E viram o que Jesus fez na vida dele. As pessoas viram um novo homem. As pessoas viram nele um novo comportamento. Viram um homem vestido. Viram um homem em sã juízo. E viram um homem agora aos pés de Jesus. Ninguém vai aos pés de Jesus se não for uma nova pessoa. Não vai. Se você não está indo aos pés de Jesus, é bom fazer uma investigação da sua vida. O diabo havia roubado toda a dignidade deste homem. Toda. O diabo roubou tudo dele. Jesus devolveu tudo para ele. Isso é uma nova vida. Isso é um novo nascimento. Isso é você nunca mais ser a mesma pessoa. E por último, Jesus deu um propósito para a vida daquele homem. Jesus deu para ele uma nova vida, só que uma vida com propósito. Todo crente tem um propósito na sua vida. Jesus não chama ninguém para ficar o dia inteiro na televisão. Jesus não chama ninguém para ficar o dia inteiro fazendo a sua própria vontade. Não tem como, essa pessoa é uma nova pessoa. Nunca mais ele é a mesma. Olha o que Jesus falou para ele. Jesus ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Jesus tinha um propósito muito grande para a vida daquele homem. E não tem propósito maior nesta vida do que você contar para as pessoas o que Jesus fez por você. Não tem propósito maior nessa vida do que você falar de Jesus, falar da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Eu fico impressionado, né, quando você vê alguns cristãos que não tem coragem nem de falar para o pai, para a mãe, como foi grande a transformação da sua vida. Lá no mundo muçulmano, quando uma pessoa se converte, a família a abandona. Eu já vi casos de um jovem muçulmano que se converteu e o pai queria matá-lo, porque ele se converteu ao cristianismo. Pensou, né? Às vezes o próprio pai quer matar o filho porque ele se converteu a Jesus, porque ele estava mostrando uma vida diferente.
Ele começou anunciando, Jesus falou, vai para os seus familiares, para a sua casa. Ele começou anunciando aos seus familiares, vizinhos e amigos. Porque imagine uma pessoa como ele, voltar para casa e vestido em sã juízo. Como que aconteceu isso? Me encontrei com Jesus. Como aconteceu isso? Quem fez isso na tua vida? Quem mudou a sua vida? Quem te libertou? Jesus. Ele foi ao meu encontro. Ele me libertou. Ele me deu agora um propósito para viver. E qual é? Falar do que Ele fez na minha vida. Queridos, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E a vida daqueles que se encontram com Jesus nunca mais é a mesma. Tal qual um escravo que não pode libertar a si mesmo, assim é todo ser humano. Todo ser humano. Nós vemos crianças, nós temos essa tendência, né, de sermos viciados. De procurar satisfação e prazeres nas coisas do mundo. Nós vemos adolescentes totalmente perdidos. Se não fosse Jesus, queridos, ninguém entraria no céu. Porque na verdade todo ser humano está perdido. Todos estão perdidos enquanto não tiver um encontro com Jesus. Para que tenha uma nova vida, para nós orarmos, e eu vou fazer isso com ousadia. Há alguma área da sua vida que precisa de libertação? Há alguma área da sua vida em que você perdeu o domínio, o controle? Há alguma área da sua vida? Se houver, eu quero orar por você nessa noite. Porque eu tenho certeza que é isso que Jesus quer fazer. Quer nos libertar, quer nos tornar dignos de viver de cabeça erguida, de poder andar pela rua sendo uma nova pessoa. Eu lembro na década de 70, quando mudamos para São João Clímaco. Quem conhece São João Clímaco aí? Alguém conhece? Tinha mais bandido em São João Clímaco do que no Carandiru na época, acho. E um cara que morava na minha rua era ladrão. E eles foram fazer um assalto em São Caetano e mataram uma pessoa. E prenderam alguns deles, acho que era 5 a gangue. E ele, falam, né, sobre tortura, teve que assinar lá que ele foi o que matou a pessoa, né? E ele pegou, acho que 30 anos de prisão na época. E ele cumpriu 8 anos e saiu, acho que foi 8 anos mais ou menos. Aquele homem se converteu na cadeia, queridos. Infelizmente tem pessoas que vai precisar chegar a esse ponto para conhecer a Jesus, né? Ele se converteu na cadeia. E aquele homem, quando sai da prisão, eu lembro, era criança, né? Ele passando na rua, todo mundo, né, ficava meio assim, bom, o cara é assassino, né? E nós conhecemos os pais dele, as irmãs dele. Mas ele saía do portão da casa dele, eu lembro, com a Bíblia na mão,
de cabeça erguida, assim, ó, ele ia para a igreja. Porque ele sabia o que Jesus tinha feito por ele. E nós precisamos ter consciência do que Jesus fez por nós. Quando nós temos, não importa o que nós fizemos, Jesus nos perdoou, nos libertou, nos deu um novo propósito. Temos que andar de cabeça erguida. Eu não sirvo mais o mundo, eu sirvo a Jesus. Há alguma área da sua vida? Há alguma área da sua vida que você se sente ainda preso? Que você não consegue cumprir o propósito de Jesus na sua vida? Não precisa levantar a mão, nada. Eu só quero que você tenha consciência disso. E nós vamos orar, fique em pé. Vamos ficar todos em pé. Que você coloque isso diante do Senhor agora. Jesus não está aqui fisicamente, mas Ele está aqui através do Evangelho. Ele está aqui através do Espírito Santo. Ele está aqui através da pregação. Então não tem como nós nos escondermos do Senhor. Ele está aqui para o nosso bem. Ele está aqui para nos trazer vida e vida em abundância. O Senhor está aqui para nos trazer liberdade, dignidade, um novo propósito para a nossa vida. Uma vida com um propósito. Como é lindo e maravilhoso isso. Não mais o propósito de nos satisfazer, não mais o propósito de agradar as pessoas, mas o propósito de falar de Jesus, de agradar a Jesus, de andar com Jesus, de servir a Jesus. Coloque diante do Senhor, se houver alguma área da sua vida que ainda te atrapalha, que te incomoda, que você sente escravizado. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui as nossas vidas, eis aqui, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos corações, os nossos anseios. Eis aqui, Senhor, tudo que nós temos vivido, porque o Senhor sabe os nossos dias, sabe o que temos enfrentado, sabe de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, traga liberdade nessa noite, traga libertação, restaura, traga dignidade, Senhor, e um novo propósito para as nossas vidas. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno que é o teu caminho. Liberta essa pessoa que está nessa noite te apresentando essa luta, essa dificuldade, esse mal. Liberta, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana para todos.